Olá, seja bem-vindo ao Get Inside. Hoje o programa traz para você um assunto de utilidade pública. Há alguns anos, o neuropsiquiatra Dr. Décio Nakagawa analisou o comportamento de muitas pessoas que foram trabalhar nas grandes indústrias no Japão e, ao retornarem ao Brasil, começaram a apresentar sintomas como síndrome do pânico, estresse, insônia. E para esse conjunto de fatores, o Dr. Décio nomeou Síndrome do Regresso. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com a psicóloga, a doutora Juliana Polidoro. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês por terem me convidado. É um prazer estar aqui. É jóia, doutora. Como que eu posso dizer a respeito da síndrome do regresso? Analisando bem essa questão, como que eu poderia falar o que é a síndrome do regresso? Então, a síndrome do regresso é exatamente isso que você já explicou, né? Então, são alguns sintomas quando a pessoa retorna ao país de origem. Isso sempre aconteceu, né? O que o Dr. Décio fez foi observar isso e dar um nome para isso, o que na verdade é muito importante, porque as pessoas, a partir do momento em que se dá um nome, né, começa a se olhar para o problema de uma outra forma. Então, hoje as pessoas têm consciência de que isso existe, né, e que geralmente a maioria das pessoas que vão retornar para o país de origem vão ter essa dificuldade. Sim. Essa manifestação, ela pode ocorrer, vamos dizer assim, sexo feminino ou masculino na criança, ela se manifesta de uma forma maior ou não? Não, na verdade, não tem diferença. Para a criança tem mais facilidade de adaptação. Então, ela geralmente vai sentir uma diferença, mas não vai ter o mesmo impacto que tem para um adulto, né? Então, ela vai ter um pouco mais de facilidade de se adaptar do que o próprio adulto. Sim. Você já analisou, já teve no seu consultório algumas pessoas apresentando esse sintoma ou algumas pessoas querendo se preparar talvez para um retorno no Brasil? Sim, já tive algumas pessoas tentando se preparar para retornar ao Brasil. E é um preparo interessante de se fazer, né? Quem sente isso deve buscar, quem tem desejo de retornar ao Brasil, né? No caso eu vou falar do Brasil porque a gente está falando aqui da Irlanda, sim, e do retorno ao Brasil. Então, quem tem o desejo de retornar ao Brasil, é interessante que busque uma ajuda, que busque um preparo, que entenda por que está querendo voltar, quais são os seus objetivos, qual é o foco, né? Clarear um pouco a situação e o próprio pensamento dela com relação ao retorno, a própria estada aqui, né? Então, é interessante procurar uma ajuda ou aqui ou depois lá, dependendo de como for o processo de readaptação lá. Ok. Doutora Juliana, a gente tem um VT com algumas pessoas fazendo perguntas. Ok. Vamos dar uma olhadinha. A primeira pergunta é do Ronaldo Gomes. Vamos dar uma olhada. Doutora, eu gostaria de saber como que eu faço para não ficar comparando a realidade que a gente tem aqui na Europa com a realidade do Brasil. Bom, doutora, essa pergunta ela é muito frequente. Comparação. Essa é uma das chaves para facilitar o processo de readaptação no Brasil, né? Se você seguir comparando os países, né? Primeiro que é injusto. Cada país é de um jeito, cada lugar tem coisas boas e coisas ruins, coisas que pode oferecer e coisas que talvez faltem. Então, se você ficar olhando para o que falta onde você está e para o que tem onde você não está mais,
né? Então, assim, o que falta para mim aqui no Brasil, agora que eu voltei, e o que tem lá, que eu quero que tenha aqui, mas não vai ter, né? Isso vai te trazer muitas dificuldades e é injusto, tanto para você quanto para o lugar que você está, né? E para a sua vida no geral. Então, a ideia é você começar a olhar para os pontos positivos. O que tem aqui de bom? Né? Por que eu voltei? Então, se eu tô voltando para o Brasil, eu tenho um objetivo em voltar para o Brasil. Sim. Então, eu tenho um foco. Né? Então, por que eu voltei? Então, vamos focar isso tem que estar nisso. Muito claro, né? Vamos focar nisso. Vamos olhar para o que tem de bom. Eu não consigo me adaptar mais com a mesma situação da minha cidade, porque por uma série de fatores. Então, vamos buscar alguns outros lugares, né? E não comparar, né? Porque a comparação ela é sempre injusta, porque cada lugar tem as suas características, tem a sua história, tem o seu lado bom, tem as suas dificuldades. Então, sempre procurar ver o lado bom de onde você está é uma das chaves para você conseguir se adaptar com mais facilidade. Muito bem. Nós temos agora a pergunta da Michele Ribeira. Vamos dar uma olhadinha nela. Olá, psicóloga, tudo bem? Eu fui para o Brasil, acho que eu senti a famosa síndrome do regresso, porque tiveram dias que eu não quis sair de casa, por conta de que eu não estava preparada para me dar com o baque da cidade, de poder caminhar na rua tranquilamente, coisa que normalmente você faz aqui na Europa, e no Brasil já você não tem essa facilidade por conta do perigo. E também não estava preparada para caminhar no transporte público, que é algo muito desgastante, onde é sempre muito cheio. Um percurso simples, que é para você ir até o centro da cidade, você leva em torno de 2 até 3 horas, né? Coisa que normalmente não acontece na Europa. Então, eu gostaria de saber se existe algum preparo, algo para quem mora aqui no exterior, quando volta para o Brasil, para se readaptar novamente no seu país. E pelo que eu percebi, ela está fazendo uma comparação, né? Exatamente. Só que com o transporte público exatamente. E também com congestionamento. Exatamente. Então, ela foi... provavelmente ela mora numa cidade muito movimentada, né? Provavelmente São Paulo, Rio de Janeiro. Que tem, né, esse problema muito sério. E depois de morar aqui, andando bastante a pé, enfim, tem um pouco de dificuldade. Bicicleta. Exatamente, né? Então, aí, se você for comparar os dois lugares, óbvio que o seu foco vai ficar no negativo de ficar horas no trânsito e da dificuldade do transporte público. Então, a ideia, novamente, é não comparar, né? Se ali você não está conseguindo se adaptar, por que você está ali? Então, você tem um foco na carreira, você tem um objetivo, né, com relação à sua carreira, então tem algumas outras coisas que você precisa se adequar, né? Se não, por que não buscar outros lugares, né? Tentar outras formas de viver em lugares que podem te apresentar uma qualidade de vida melhor e também a oportunidade de trabalho que você deseja. Então, mas, novamente, não comparar. Né? Não comparar, porque isso vai dificultar a sua adaptação. E com relação ao preparo, que ela também pergunta, é o que eu acabei de falar. Sim, você pode fazer um preparo, sim, você pode buscar alguma coisa lá para te ajudar a se readaptar, mas o principal é você olhar para você mesmo, é você se conhecer, né? É você estar bem com você mesmo. Quando você está bem com você mesmo, você acaba ficando bem em qualquer lugar. Então, esse preparo, eu acho que seria exatamente olhar para si, se conhecer um pouco melhor, e isso, com certeza, vai facilitar a sua adaptação em qualquer lugar que você esteja. Joia. Segue a dica da doutora Michele. Vamos para a pergunta do Andy Anderson. Doutora, minha pergunta é a seguinte: eu já moro na Europa já há mais de 10 anos e recentemente eu voltei ao Brasil e passei por uma situação um tanto desconfortável.
Eu saí com os meus melhores amigos para uma festa e realmente bateu um sentimento do que eu estava como estranho no ninho. Eu gostaria de saber, do lado psicológico, o que acontece com o indivíduo quando leva esse choque cultural, o porquê que isso acontece. Eu gostaria de saber o seu ponto de vista sobre isso. Essa pergunta do Andy, ela é bem familiar com a questão da Ana Carolina, que ela trabalha aqui com a gente com um subtitle, e ela retornou ao Brasil, e ela estava conversando com a gente antes mesmo da entrevista acontecer, a respeito disso, que ela também está se sentindo como uma estranha no ninho. É outra coisa que o pessoal questiona muito, né? Eu vou conversar com os amigos, não é mais o mesmo assunto, tudo que eu falo parece que é melhor. Isso acontece. É o seguinte, o que basicamente acontece é quando você está no seu país, né, você está cercado de pessoas da sua família, você está cercado de coisas que você aprendeu na sua vida toda, de padrões sociais, e tudo isso constrói o seu sistema de valores. Então, você aprendeu tudo aquilo e teve contato com tudo aquilo, e aquilo você incorporou como sendo os seus valores, né? Quando você sai disso e você vai morar num outro lugar, e num outro lugar muito afastado da sua família, muito afastado de todos esses valores sociais que você incorporou, você começa a questionar isso, né? E aí você começa a buscar dentro de você quais são os seus valores e não mais os valores que você aprendeu. Então, quando você começa a fazer isso, que faz parte também de uma autodescoberta, de um autoconhecimento, você acaba mudando os seus valores e entendendo o que para você é realmente importante, o que você gosta, o que você não gosta, né? O que você quer de verdade para você e para a sua vida, separado do que você acreditava antes, que era influenciado por uma série de fatores. E aí, quando você retorna, né, ao seu país de origem, você vai entrar em contato novamente com todo esse sistema de valores de onde você veio. Sim. Mas você está diferente, né? Você repensou, você questionou, você mudou algumas coisas, você é mais você mesmo. E aí você retornando, você entrando em contato, isso é a sensação de estranheza. Essa é a sensação de ser um estranho no ninho, né? Quer dizer, eu vim desse ninho e agora eu estou muito diferente de tudo isso, né? E agora o que eu vou fazer? Então você não vai fazer nada, né? Porque as pessoas não vão mudar, e não tem certo e errado. Então não é você que está certo, não são elas que estão erradas. As coisas são como são, né? O mais interessante é você aceitar a situação e olhar para aquilo de uma forma também a te acrescentar alguma coisa. Então, você se sente estranho porque os seus valores são diferentes, né? Então, as conversas, os seus amigos, eles estão mais ou menos parecidos e eles têm os mesmos valores de quando você estava lá. Mas agora você está diferente. Então, é isso que te dá essa sensação. E não tem o que fazer, né? Você precisa olhar para eles, entender a diferença como uma coisa positiva e não negativa. Então, a facilidade de adaptação, de readaptação, ela é sempre voltada para um olhar um pouco mais positivo, né? Mais positivo para as pessoas, mais positivo para o lugar que você está, né? Óbvio, vai ter dificuldade, vai ter o choque, vão ter todas essas sensações. Mas se você buscar dentro de você e ao seu redor, olhar de uma forma positiva, não ficar olhando para aquilo que é negativo, absorver as coisas, né, dessa forma, você vai facilitar esse processo e tendo clareza dos seus objetivos também é muito importante para te ajudar. Muito, muito obrigado. Doutora Juliana, o programa já está terminando. Eu agradeço muito, muito a sua participação. Muito obrigado por ter esclarecido. Tenho certeza que os nossos telespectadores
no Get Inside são muitos. A Irlanda inteira está assistindo isso aqui. Que beleza. A doutora conseguiu esclarecer muito obrigado que bom, pela informação. Que bom. Tá? Obrigada a vocês por terem me convidado. Estou muito feliz de estar aqui. E muito obrigada a todos você, Fred, todo mundo da produção. Muito obrigada. Joia, a gente vai se despedindo por aqui. Não esqueçam de assistir todas as quartas-feiras no canal 802 da UPC TV, às 7h30. Fique de olho. Obrigado. Um grande abraço a todos vocês.